Good morning, English hackers! E seja bem-vindo para mais um episódio de Acabei de levar meus filhos no ponto de ônibus para a escola com Braden Chase. Estou feliz para ter vocês aqui. E eu queria falar um pouco hoje sobre tecnologia e como tecnologia tá ajudando pra caramba em muitas coisas. Mas especificamente, né? Atualmente eu tenho um PDF que eu estou dando de graça para qualquer pessoa que ensina vocabulário. Porém, eu estou falando para as pessoas que ensinam vocabulário, mas na verdade esse PDF está dando recursos e explicando a necessidade e a importância do vocabulário e dando duas ferramentas. Uma que é uma lista de palavras importantes e o outro é um pedaço de tecnologia, um aplicativo online que busca palavras, te dá definições de palavras, te dá exemplos de essas palavras usadas por nativos e te dá pronúncia por nativos em vídeo. E é completamente de graça e eu estou compartilhando isso com todo mundo. Algo pouco conhecido porque foi feito para linguístico, né? Foi feito para pesquisa, é uma coisa super poderosa. E se você não souber exatamente como usar, vai ficar confuso rapidamente. Por isso eu tenho um treinamento sobre isso, o PDF é o início, né, para poder ter a ideia de como funciona. E aí aprender um pouquinho sobre o que é. Então esse assunto, né, esse assunto de tecnologia, como tecnologia está nos ajudando. E por que eu uso tanto tecnologia, né? Por um lado, claro que eu vou usar a tecnologia 2020, vou usar para caramba em tudo que eu puder, obviamente. Mas tem outro lado, né? Eu comecei nesse ramo há mais que 12 anos atrás, usando tecnologia para poder estudar. Eu próprio, né? Estudando japonês na época. Eu estava estudando na sala de aula, na universidade, não estava aprendendo nada. Então eu fui procurar pelo Google, achei uma certa empresa que ensinava. Eles tinham um podcast igual esse daqui, ensinando japonês. Falei, beleza, vamos lá, vou fazer isso também. Fui estudar. Eu aprendi mais através daquela empresa, daqueles podcasts, do que através da minha sala de aula. Eu fiquei por aí. Por quê? Eu estou pagando muito para a faculdade. Eu estou pagando nada pelo podcast. Eu vou fazer o podcast, né? Vai fazer muito mais sentido. Eu estou aprendendo mais por lá. O que está acontecendo aqui? E entre várias coisas importantes, um ponto super importante sai no assunto de tecnologia e é repetição. Quando você está dentro da sala de aula, você tem outros alunos contigo, tem o professor ali, o professor fala, tá, então repete minha pronúncia, por exemplo, né? The. E aí você repete, the. Mais uma vez, the. Ok, repete de novo, the. Pronto, próximo, to be. To be. Não é ruim isso, mas não é bom. Vou ser direto, né? Precisa da pronúncia, né? Precisa praticar a pronúncia, mas a realidade é que para poder dominar inglês, você precisa repetir muito, muito mais do que qualquer professor poderia, tipo, corrigir. Sabe, você precisa produzir mais língua do que qualquer pessoa poderia avaliar para você. Inclusive eu. Você precisa praticar, produzir, falar, escrever, ouvir constantemente. Ler pra caramba, né? Para poder um dia, tipo, para poder avançar um pouquinho. E ninguém, inclusive eu, vai ficar ali do seu lado, não, fala assim, esperando você falar essa palavra correta, ler, esperando você ter pergunta. Ninguém vai fazer isso, tá? Então, mas é isso que precisa. Se você pensa um pouco sobre criança, como criança aprende, né, inglês, né, ou português no caso, sempre tem os pais, né, por perto, ou professores, né, no creche, ou na escola. A criança está aprendendo, falando. Se você já passou tempo com criança, você sabe que criança fala pra caramba. Tá falando constantemente e ninguém tá prestando atenção, só tá falando lá. E você precisa fazer a mesma coisa.
E de vez em quando, quando fala alguma coisa super errada, né? O pai vai corrigir, ou a mãe vai corrigir, ou o professor vai corrigir, algo assim. Porém, fala, a criança fala pra caramba. O que é diferente com adultos, né? Como nós, que estamos, né, tentando alcançar um emprego melhor, uma posição melhor, uma renda melhor, uma vida melhor, sinceramente, é que, em nosso caso, é super esquisito andando, né, pelo mundo todo falando inglês sem ninguém te entender, né? Socialmente é meio desajeitado, né? Não dá bem. Então, o que você pode fazer? Como você precisa da prática? Você precisa falar pra caramba? Como? Quando? Tecnologia. E é nesse ponto onde a tecnologia vem na salvação para nós que estamos aprendendo línguas, aprendendo inglês. Um, Porque você consegue colocar um áudio, um podcast igual esse daqui, ou uma das aulas do meu curso completo de inglês, ou as coisas desse PDF, esse curso que eu tenho, que ensina sobre vocabulário. Você consegue fazer aquilo já super focalizado e repetir. Você ouve a aula, repete com o professor e começa de novo. E assiste de novo e repete com o professor. E volta, repete com o professor. E volta, repete com o professor. Entendeu? Você produz, você está fazendo aquela repetição que a criança precisa, que o ser humano precisa para poder aprender uma língua. E através de celular, né, o fone de ouvidos, você consegue entrar lá no seu quarto e praticar, repetir, ouvir, estudar, e assistir o filme, pegar a letra e fazer isso e repetir por si próprio algo que você nunca poderia fazer sozinho, porque você tem a correção através do seu celular ou do seu computador. Você consegue fazer esse tipo de coisa. É muito bom. Aí, com essa ideia, com esse progresso, desculpa, você vai aprender ainda mais desta forma do que simplesmente sentar na sala de aula ou assistir o vídeo, né, dentro do curso. Você assiste o vídeo uma vez. Entendi. Não é suficiente. Você precisa entender e repetir, e praticar, e repetir, e praticar, e repetir, e ouvir de novo, e assistir de novo, e pegar. Por quê? Porque tem o lado de inglês que é concepção. Você precisa entender o assunto primeiro. Mas isso é o nível de conhecimento mais raso que tem. Ninguém é fluente no inglês. É impossível virar fluente com esse nível superficial de conhecimento. Eu entendo como o to be funciona. Eu entendo como conjugar esse verbo aí. Tá, então aqui o verbo conjuga. Não, você precisa colocar em prática. Tá? Você precisa fazer isso. E a tecnologia e os cursos que eu tenho, a maneira que eu estruturei o curso completo inteiro foi justamente para isto, para focalizar em repetição, em prática, sem aquele estresse ou vergonha, né, social de ficar repetindo com todo mundo olhando para você o que você está fazendo, né? E sem irritar seu professor falando um monte de coisa de vez, constantemente fazendo perguntas dentro da sala de aula, né? Você faz pergunta dentro da sala de aula, o povo fica chateado contigo. Porém, se você fizer isso no meu grupo, beleza, não tem problema nenhum. Né? Faz pergunta. Beleza, eu vou responder todas as perguntas. Tipo, eu construí o curso para poder tirar todas essas restrições e todas essas limitações que tipicamente você encontra nas escolas de inglês, nas aulas de inglês. Então, por favor, faça perguntas dentro do grupo privado, né? Se você é um aluno pago, né, do curso completo. Ou se você não é aluno do curso completo, por favor, conheça. Mas essa é a ideia. O PDF que eu estou oferecendo, vou colocar o link aqui embaixo. O PDF é de graça, sabe? Usa e segue o padrão que está ali dentro, baixa, né, os arquivos que você precisa, olha para o site, para as ferramentas e aprende. É completamente de graça, mas vai levar seu tempo. Vai levar a sua prática, a sua repetição, vai ter que usar a coisa para poder realmente conseguir a fluência. Então, eu quero realmente que vocês pegam isto, porque
usando a tecnologia corretamente, eu vou falar, usando a tecnologia de propósito, você vai conseguir sua liberdade, né? Seu futuro, seu emprego melhor, maior renda, mais clientes na sua empresa. Você vai conseguir isto muito mais rápido se você fizer seu estudo de propósito, ao invés de ficar esperando né, falar alguma coisa para vocês. Então, muito obrigado por tudo e se você tiver qualquer pergunta, por favor, pode conhecer o meu grupo público do curso completo de inglês. Eu respondo certas perguntas lá dentro e tem uma comunidade boa de pessoas respondendo e postando e conversando um com o outro lá dentro. E até a próxima, tá? Tchau!